E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje? Hoje eu acho que vai ser, acho que vai ser bem curto, né? Passar por apenas algumas notícias. Aliás, ontem era para ser igual, né? Mas a gente se estendeu ali, né? Na, no- no- na reflexão sobre aquela questão do Anthony. Aliás, a gente tem mais uma notícia sobre isso. Bom, vamos falar sobre o Mundial de Clubes, vamos falar sobre Botafogo, sobre Lela Pereira, sobre Flamengo, Cruzeiro, anunciou Zé Ricardo, tá? Então, deixando os créditos de antemão, Globoesporte.com, antes de ir pro GE, vamos para uma notícia do G1, site da Globo também, tá? Aqui é sobre o caso do Anthony, sobre a questão da investigação. A polícia inglesa investiga o Anthony por lesão, cárcere, perseguição e violência contra a ex-namorada. Defesa de Gabriela Cavalim falou ao G1 sobre as acusações levadas à polícia de Manchester. Polícia brasileira também investiga o caso. Anthony nega os crimes. Seleção brasileira cortou o atacante após a repercussão. Matéria do G1 aqui, todos os créditos, tá? Kleber Tomás, Gustavo Honório, Anderson Colombo, Lívia Martins, Deslange Paiva, G1 São Paulo e TV Globo. Aqui são o Anthony, ele tá sendo investigado, né? A Gabriela Cavalim, né, que é a ex-namorada dele, abriu uma denúncia na polícia de São Paulo e na polícia inglesa. Então ele está sendo investigado pelas duas polícias, né? Pelas duas polícias. Como eu falei ontem, a gente vai aguardar o andamento das investigações cara, de se posicionar de uma forma um pouco mais contundente, né? A gente sempre fala aqui que é importante ter cautela, né? Ter um pouquinho de calma, deixar as autoridades trabalharem. O que eu defendo e o que eu defendi ontem é a questão da convocação, do porquê que ele foi convocado, se ele estava envolvido com um assunto tão grave. Hoje eu ouvi um pouquinho mais dos noticiários esportivos e na época da convocação já existia uma denúncia. Já existia uma denúncia. O processo já estava com a polícia. Até onde eu vi. Eu não, obviamente que aqui eu estou fazendo, eu estou confiando, né, nos noticiários esportivos. Eu não tive acesso ao BO, por exemplo, né? Eu não olhei o BO, então eu não sei quando que foi feito. Mas pelo que eu acompanhei das noticiários esportivos, já havia uma denúncia naquela época, né? E o Fernando Diniz optou pela convocação, por bancar a convocação. É nesse ponto que eu, é nesse ponto que eu fico mais grilado, porque o, até então, o caso do Paquetá também só existia uma denúncia. Ele estava sendo investigado. Então quer dizer que uma questão de envolvimento com apostas esportivas é mais importante para a imagem do Diniz e da seleção brasileira do que a agressão à mulher, né? Pelo menos essa é a mensagem que passa. Tudo será relativizado, na minha opinião, tudo vai ser contemporizado. O Diniz, que é um psicólogo, né? Ele é psicólogo e ele é elogiado muitas vezes por essa questão, né? De ser um psicólogo, apesar do destempero com o Tietê no São Paulo, né? Enfim, existem ressalvas aí, né? Não teve o mínimo de sensibilidade. E daqui eu não estou dizendo se é inocente ou se é culpado. Eu só digo que é sensibilidade com um assunto tão sério e tão grave e que pode gerar gatilhos em muitas pessoas, né? Então fica aí. Eu fico no aguardo para ver o que ele vai falar, mas ele vai se omitir, tá? Eu acho que ele vai se omitir. Tá piscando a tela aqui, não sei por quê, tá com um problema aqui. Mas eu acho que ele vai se omitir, né? Lamentavelmente, ele vai se esconder do assunto. É triste, cara. É triste, né? Enfim, vamos embora. Vamos com as notícias esportivas. Agora sim a gente pula para o GE. Então, Mundial de Clubes. Saiu o sorteio das chaves do Mundial de Clubes. E o campeão da Libertadores pode enfrentar o Al Ittihad, equipe do Benzema. Cara, assim, as chaves do Mundial estão ficando cada vez mais fortes, hein? Estão ficando cada vez mais fortes, ó. O campeão o campeão sul-americano, da Libertadores no caso, né? O representante sul-americano, vai enfrentar o Al Ahly do Egito,
ou quem vencer o jogo inaugural entre Sauditas e o Auckland. Auckland tá sempre lá, né? Time da Oceania, time na Nova Zelândia, que joga ali a Liga da Oceania, tá sempre lá. Tá sempre no Mundial, né? Manchester City pegará Leão ou Urawa Reds. Vamos aqui mais um pouquinho, ó. Sorteou nesta terça-feira os confrontos. O futuro campeão da Libertadores pode cruzar com o Al Ittihad, equipe da Arábia Saudita que contratou atacantes Benzema e os volantes Fabinho e Kanté. É só isso, apenas Fabinho e Kanté. E Benzema, né? Apenas isso. Apenas isso. Tanto aqui alguns confrontos, né? Al Ittihad vai enfrentar o Auckland City, o Al Ahly vai enfrentar aqui, né? O campeão, o vencedor campeão, o vencedor da partida 1. Vamos lá, né? Vamos lá, campeão da Libertadores vai pegar o vencedor da partida 2. Aqui, ó, partida 2. O Manchester City vai pegar o vencedor da partida 3, que é aqui, né? Olha, o caminho para o Manchester City, com todo respeito, tá muito tranquilinho, né? Bom, o campeão da Libertadores vamos combinar também, né? Vai ter só um jogo. Vai jogar só semifinal. Continua assim. Não tá fácil, mas continua tranquilo pro campeão da Libertadores, né? Vamos combinar. Continua muito tranquilo pro campeão da Libertadores. Não tem que jogar essa fase preliminar aqui, esse playoff para chegar na semifinal, né? Tá bem tranquila a vida do campeão da Libertadores ainda, apesar do adversário ser muito mais qualificado, né? Vambora aqui, ó, sobre o Mundial de Clubes 2023, clubes participantes. Ural Red Diamonds, essa equipe do Japão. Al Ahly do Egito. Da Europa, representante europeu Manchester City, campeão da Champions. Da América do Sul, campeão da Libertadores, vai ser um dos 4, né? Boca Juniors, Fluminense Internacional ou Palmeiras. América do Norte, Central e Caribe, a região da CONCACAF, né? Leão do México, Auckland City da Oceania e o país sede, o Al Ittihad, campeão da Liga Saudita, hein? O formato atual não está garantido para 2024, apesar de a FIFA querer manter a competição anual. Cara, isso aqui ter 2 mundiais em 2024 não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido, mas o novo Mundial de Clubes... Ah, não. Vai ser em 2025, né? Não está garantido do ano que vem o formato anual. Diz que a FIFA estava querendo fazer o formato anual e aí de 4 em 4 anos o Super Mundial, né? Vamos ver, cara. Vamos ver se vai ter calendário, né? Calendário, os caras arranjam um jeito. Sempre teve, né? Os caras vão arrumar um jeito. Sempre vai ter. Eu quero saber qual que vai ser o nome, né? Da competição que eles vão dar, enfim, né? Enfim, continua sendo uma taça de desejo, né? Para algumas equipes. Algumas mais que outras. Vamos embora? Vamos para a notícia do Real Madrid. Cara, impressionante, hein? Divulga imagens do novo gramado retrátil do Santiago Bernabéu, cara. Impressionante. Aqui eu vou fazer o convite para você assistir o vídeo, né? Então aqui é o gramado retrátil, cara. Cara, assim, é surreal, né? O Santiago Bernabéu é uma parada surreal. É surreal. É um estádio assim de... É de outro mundo, né? É de outro mundo, literalmente. O Santiago Bernabéu é um templo sagradaço e eles continuam investindo, né? Os caras continuam investindo, injeta grana para modernizar ainda mais, né? Vambora, vamos com o Botafogo. Botafogo será campeão brasileiro se Bruno Lage mantiver o atual desempenho? Isso aqui é uma pergunta, né? Interrogação, vamos ver. Vamos ver aqui, mais uma vez, deixando os créditos ao GE, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Bom, o técnico tem um início regular no clube carioca. São 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. As 2 derrotas recentemente. Com 50% de aproveitamento. O clube ainda tem 16 jogos para disputar até o final do campeonato. Portanto, são 48 pontos em jogo. Se Bruno Lage mantiver o atual desempenho,
Os cálculos indicam que o Alvinegro conquistará 24 pontos até o final do campeonato. Isso significa que o Botafogo terminaria a competição com 75 pontos. A média histórica dos clubes campeões brasileiros é de 77. Mas qualquer equipe que fez 75 pontos levou o troféu, cara. É impressionante, né? A média histórica é 77, mas todo mundo que fez 75 foi campeão. O Santos de 2019, né, aquele ano do Flamengo do Jorge Jesus, fez 74 pontos. O Santos fez pontuação de campeão. É impressionante, né? Ou seja, o atual aproveitamento do Bruno Lage indica que, na teoria, o Botafogo está no caminho para o tricampeonato, hein? Eu torço muito. Eu já falei, cara, eu não nego aqui. Eu falei que eu torço muito para que isso aconteça. E ainda acredito. Ainda acredito. O empate do Palmeiras. Se o Palmeiras vencesse o Corinthians, eu tinha falado, cara, aí eu já acho que já dá uma azedada no caldo, né? Não significa que que perdeu, mas daria uma azedada legal no caldo. Mas ainda não. Eu acho que o Botafogo tá com uma mega vantagem. Todo mundo oscila, né? O empate do Palmeiras mostrou que todo mundo oscila. E todo mundo vai continuar oscilando. Assim como o Botafogo. Vamos embora? Vamos com Leila Pereira, hein? Presidente do Palmeiras. Leila Pereira aumenta a fortuna em 800 milhões de reais. E tá aí no ranking, no top 5 das mulheres mais ricas do país, cara. Impressionante, hein? Impressionante. Poderosíssima a presidente do Palmeiras. A fortuna de Leila Pereira e do marido, o empresário José Roberto Lamáquia, cresceu 800 milhões no comparativo com o ano passado. O cálculo estima que o casal tem o patrimônio na casa dos 8 bilhões de reais, hein? O casal é proprietário da Crefisa, empresa de crédito pessoal, e da Faculdade das Américas. Ambas estampam a camisa do Palmeiras desde 2015. Tá aqui. Vamos lá. Aqui a lista, né? Vic Safra lidera o ranking do Banco Safra. Maria Helena Moraes Scripilite, do Grupo Votorantim. Ana Lúcia de Matos Barreto Vilela, do Banco Itaú. Leila Pereira, Crefisa Fan. Em quarto lugar, aqui para Vic Safra, né, o patrimônio é realmente inalcançável, né? É inalcançável. Enfim, é para a gente ver que a Crefisa, o patrocínio da Crefisa fez bem ao Palmeiras, sim, mas eu acho que a recíproca é muito verdadeira, tá? É muito verdadeiro. Às vezes, vez ou outra, isso aparece nos debates esportivos, né? E de alguns comentaristas que acham que o Palmeiras fez mais bem a Crefisa do que o inverso. Apesar da Crefisa chegar num momento difícil para o Palmeiras, o que representa hoje o Palmeiras em termos de marketing para a Crefisa é algo surreal, né? Surreal. E eu acho que tem a ver. Tem a ver. Eu acho que os dois se ajudam, tá? É uma ajuda mútua. Acho que é uma ajuda mútua. Mas eu acho que hoje, até com o status que tem o Palmeiras, obviamente que graças à bênção da Crefisa, o Palmeiras atingiu um status que hoje, talvez no passado, quando a Crefisa começou o patrocínio, a Crefisa mais ajudava do que o Palmeiras dava retorno. Hoje eu acho que o Palmeiras mais ajuda do que a Crefisa dá o retorno ao Palmeiras. O Palmeiras hoje é uma equipe que, sem a Crefisa, continuaria sendo extremamente poderosa, imagino eu, tá? Então, imagino que quando acabar esse contrato de patrocínio, tá para acabar, né? Tá para acabar o contrato, eu imagino que vai ser renovado com a Crefisa e com a FAM, mas com valores ainda mais absurdos. Palmeiras deve ter aí o patrocínio master mais alto das Américas. Se não o mais alto, um dos mais altos, imagino. Eu imagino que deva chegar em valores realmente absurdos. E vai continuar. Essa parceria é muito saudável. Aí eu acho que no começo vai ser assim. A Crefisa vai ajudar mais o Palmeiras do que a recíproca. E com o tempo, com o fortalecimento que já é muito forte, né?
Eu acho que no final vai ser o inverso, né? O Palmeiras vai mais ajudar do que ser ajudado. Então é uma parceria. é, a- a- eu muito me questiono, essas pessoas, né? Esses elementos que ficam questionando o patrocínio da Leila Pereira. Ah, não houve ajuste da inflação, que não sei o quê, né? Patrocínio está defasado. Só que ninguém pegou o contrato do Palmeiras com a Crefisa e mostrou, ó, o contrato é esse aqui, ó. O contrato é esse aqui. Quando começou o patrocínio da Crefisa, que era um dos maiores do Brasil, passou a ser, acho que, o maior da América do Sul, se eu não estou enganado. Hoje pode até estar defasado, mas se foi assinado lá atrás, você tem que cobrar quem assinou, você não tem que cobrar a presidente Leila. A presidente Leila hoje só cumpre o contrato. Se no contrato tá ali, ó, o patrocínio é esse, é fixo, sem ajuste, sem correção da inflação. Então o valor é esse, amigo, né? É engraçado que as pessoas só reclamam, mas ninguém mostra o contrato, né? Ah, não, mas o contrato é sigiloso. Então como é que você sabe que não há reajuste, né? É curioso. É curioso. A gente sabe que essas informações saem de dentro, né? Mas as pessoas fazem uma seleção do que elas vão divulgar, né? Para torcedores organizados e para a imprensa. É curioso. E ninguém se questiona, né? Tá bom, você tá vazando essa informação de que não tá tendo reajuste da inflação, mas como é que tá o contrato em relação a isso, né? Ninguém questiona, né? É curioso isso. É muito curioso. Não tô falando que nada que não tem que ser questionado o acordo. Eu acho que tudo dentro do âmbito legal, você tem que questionar tudo. Se você não questionar, né, você vai simplesmente aceitar. E eu não concordo com isso. Eu acho que todo mundo tem que questionar. O torcedor tem que questionar. Agora, você tem que ter o contraponto. Você pode questionar, mas você não pode se tapar um olho. Você não pode questionar só um lado. Você tem que questionar o outro lado. Pô, e quem assinou? Assinou isso para ser um valor fixo? Então você tem que só cobrar quem assinou. Não tem que cobrar presidente atual, entendeu? Esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Eu não estou criticando as pessoas. Eu critico as pessoas que fazem a crítica pela crítica. Se você não buscar o outro lado da informação, não adianta, né? Então você vai fazer uma crítica tendenciosa, né? Tendenciosa. Quase beirando fake news, né? Porque você não corre atrás da informação completa. Vambora. Vamos com o Flamengo. O Flamengo abriu conversas por renovações, mas agora adiou. Adiou. Vai deixar para bater o martelo após a Copa do Brasil. Conversas com Gabigol, Fabrício Bruno, Bruno Henrique e Vitor Hugo estão abertas. Os jogadores envolvidos estão alinhados quanto ao prazo, tá? Eu me recordo que quando o Flamengo renovou com a Arrascaeta, assim, tinha o quê? Um ano e pouco de contrato ainda com a Arrascaeta. E o Flamengo já foi lá e já renovou, né? E eu me lembro de ter ouvido o Mauro César Pereira, grande jornalista rubro-negro, falando que, cara, tem tanto tempo de contrato ainda. Por que essa gestão rubro-negra está preocupada em renovar o contrato do Arrascaeta? Vamos esperar um pouco, né? Quando chegar mais perto do fim, a gente negocia. Agora, pô, você tem que ver se o cara vai continuar dando retorno esportivo. Não é assim, né? E eu concordo. São jogadores ultra valiosos. São ultra valiosos. Só que só faz sentido renovar se eles continuarem dando retorno esportivo. Se pararem de dar retorno esportivo de repente, imagina assim: ano que vem todo mundo para de dar retorno esportivo e você tem um tempo de contrato ainda. É um problema, cara. Você pegou uma bucha. Porque aí você vai depender do atleta aceitar um acordo de rescisão. Você vai depender da boa vontade do atleta, que aconteceu, por exemplo, com o Vidal, que aconteceu, por exemplo, com o Marinho, que eles tiveram uma boa vontade. Eles receberam, obviamente, uma bela grana, mas não tudo que receberiam até o fim do contrato. Então você vai ficar nessa, o tempo todo contando com a boa vontade dos atletas. Aí, de repente, o Gabigol para de render. Ô, Gabigol, vamos fazer um contrato aí de rescisão? Aí o cara não aceita, aí o cara que é mercenário, né? É curioso essas coisas. Depois é fácil jogar pro torcedor, né? Joga pro torcedor, que nem o Corinthians fez com o Luan. Joga pro torcedor.
precisa ter responsabilidade, né, gente? Precisa que... Não tô falando que não tem que renovar. Esses caras são mega jogadores, é como eu falei. Pô, a gente tá falando aqui de Gabigol, Fabrício Bruno e Bruno Henrique. Estamos falando de atletas. O Bruno Henrique nem se fala, né? O Gabigol também acho que, apesar de estar um pouquinho abaixo tecnicamente, para mim é um cara ainda muito diferente. E eu acho que tem que renovar. Só que não é hora, né, gente? Não é hora. Se tem tempo de contrato, ó, vamos esperar um pouquinho. Né? Vamos ver se dá retorno esportivo. Porque senão você fica com uma bucha lá na frente, né? É só isso. Não que não tem que ser renovado. Eu acho que assim, é muito cedo para renovar, né? É muito cedo para ficar pensando em renovação. Sendo que o ano nem acabou, sendo que o retorno esportivo dessa temporada ainda nem veio com esses atletas. Eles não entregaram retorno esportivo ainda. Mas imagino que deva acontecer a renovação. Se for falar de Bruno Henrique, eu acho que tem que renovar, né? Tem que esperar, eu acho que tem que esperar nesse momento, tem que esperar para foca no trabalho. Depois a gente negocia essa parada, né? Porque aí se vencer a Copa do Brasil, dá para até você pedir a mais. Você pode até pedir a mais no contrato de rescisão, né? De rescisão não, de renovação, né? Dá até para pedir um a mais, um cachezinho a mais, né? Então fica bom até para os próprios atletas, na minha opinião, né? Imagina, o Gabigol faz o gol do título, ou o Bruno Henrique faz o gol do título, ou o Vitor Hugo faz o gol do título, ou o Fabrício Bruno mesmo. Ele mesmo pode fazer o gol do título, né? E aí você chega, ó, fiz o gol do título, eu quero um cachezinho a mais, né? Então fica bom para todo mundo. Foca no trabalho, o clube foca também no seu trabalho do dia a dia, na gestão, e vambora. Depois negocia. Vamos de Cruzeiro para finalizar. O Cruzeiro anunciou o Zé Ricardo para a vaga do Pepa, treinador de 52 anos, assume o comando do time com a missão de manter o clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Vínculo até o final de 2024. Ele assina o vínculo com o clube até o final de 2024 inicialmente. O novo treinador vai comandar o time a partir desta quarta-feira. Eu acho que veio em boa hora, né? Que tem a pausa da data FIFA. Tava até estranho a demora, né? Eu até critiquei. Falei, cara, manda embora o Pepa, demite o Pepa, tá? Beleza. E aí não chega ninguém? Como assim, né? Como assim? Foi um tanto quanto amador, talvez, né? Comunica o Pepa, ó, você não vai ficar, tal, mas segue treinando o time. Segue treinando o time. Depois você manda o cara embora, né? Sei lá também, não. Enfim, né? Isso aí são os ossos do ofício, né? O nome de Zé Ricardo foi uma das opções encontradas do Cruzeiro no mercado de treinadores sem vínculo contratual. A SAF do Ronaldo Fenômeno não tinha intenção de buscar técnicos empregados. Ele chega na vaga do Português Pepa. O treinador deixou a equipe no meio da tabela do Brasileiro, depois de 7 rodadas sem vencer. Após a saída do Pepa, né, o Cruzeiro ainda empatou com o Bragantino e atualmente acumula 8 jogos sem vitória no ano. O time está a 5 pontos da zona do rebaixamento. O Zé Ricardo gosta desse tipo de desafio, né? Vira e mexe, ele pega clubes em situações assim. O Cruzeiro não está numa situação difícil, mas tá beirando a crise, né? O Cruzeiro é aquela equipe que está ali na beira da crise, está pedindo, ó, tô aqui, hein? A crise está sinalizando, tá mandando um oi sumido, né, pro Cruzeiro. E o Zé Ricardo chega nesse contexto. Primeiro compromisso já vai ser uma bucha. Será o jogo contra o Santos na quinta-feira, cara. Aqui os duelos dos desesperados, né? Por mais que o Cruzeiro esteja a 5 pontos da zona do rebaixamento, é um duelo dos desesperados. Um querendo fugir e o outro querendo sair, né? Então vai ser o jogo. Isso aqui é duelo direto, hein? Duelo direto. Outros nomes como Odair Hellmann, português Antônio Oliveira, Paulo Autuori e o argentino Gabriel Milito foram tentados pelo Cruzeiro. Os profissionais, entretanto, descartaram a possibilidade de assumir o clube na reta final da temporada, né? Complicado, por isso que eu falei, os caras sabem qual que é a bucha. Ainda mais o Odair Hellmann, que estava no Santos, né? O cara sabe o tamanho da bucha. Se eu ir para lá agora, né? Agora não é um bom momento, né? Quero ter um pouco de sossego. Quero ter um pouco de tranquilidade, né? Vamos ver, cara.
falei sobre isso ontem, né? Eu, pessoalmente, não acho o Zé Ricardo um treinadoraço, mas eu gosto muito dele. Acho um bom treinador. Só acho que ele não teve respaldo por alguns trabalhos que ele teve, né? Então torço para que seja muito bem sucedido o trabalho do Zé Ricardo. Torço mesmo, cara. Torço mesmo. Eu falei sobre isso ontem. Parece que eu tô falando com ironia, né? Não, eu gosto mesmo do Zé Ricardo. Como eu falei, não acho que ele é um treinadoraço. Acho ele um bom treinador, um treinador daquele tipo de treinador brasileiro, né? Aquele perfil de treinador brasileiro, como é o Zé Ricardo, como é o Jair Ventura, como é o Roger Machado, que, cara, é, é, não tiveram respaldo em suas passagens quando oscilaram, né? Não tiveram respaldo que alguns estrangeiros têm. Se tivessem tido, talvez tivessem conseguido consolidar um bom trabalho, não um trabalho excepcional, mas um bom trabalho, né? Então eu torço muito para que dê certo, para que ele consiga fazer com que esse Cruzeiro reencontre o caminho das vitórias, né? Vai ter um tempo bom para trabalhar, não é o suficiente, né? Infelizmente não é o suficiente, mas é um tempo ok, é um tempo considerável, melhor do que chegar com jogo de meio de semana e final de semana. Agora vai ter um tempinho bacana para dar uma, né? Conhecer o elenco, treinar alguma coisa e tentar ajustar o time aí para a reta final do Campeonato Brasileiro, tá? É isso, gente. Eu vou finalizar por hoje. Ó, era para ser um podcast de 15 minutos, já estou com quase meia hora. Eu vou fechar por aqui, respirar, né? Tempo de data FIFA é bom que a gente grava uns podcasts mais curtos e consegue passar pelas notícias esportivas, tá? Vou encerrando por hoje. Amanhã a gente está de volta. Mais notícias esportivas, tá? E nessa tranquilidade, nesse clima de tranquilidade, a gente vai conduzindo o nosso podcast ao longo dessa data FIFA, tá? Agradeço demais, ótimo semana para vocês, meio de semana para vocês, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta, hein? Tchau.